Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa aula número 2, Organização dos Poderes Express. Vamos continuar nossa leitura e a nossa análise do texto da Constituição que diz respeito agora ao Poder Judiciário e às funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Vamos lá? Vamos analisar essa estrutura toda aí para a gente poder acabar com esse tema, né? Então a gente começa na organização dos poderes agora falando sobre o poder judiciário. A gente falou na primeira aula sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. Agora a gente vai falar sobre o poder judiciário. Bora lá? Olha só, são órgãos do poder judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, que é conhecido como CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, novidade, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui apareceu esse ano na emenda 92 de 2016, emenda constitucional 92 de 2016. Nós não tínhamos esse inciso 2, letra A. É interessante observar que o TST não constava no artigo 92 como órgão da Justiça brasileira, né? Ele tem lá a sua estrutura, tinha sua previsão na Constituição, mas lá no 111, salvo engano, mas aqui no 92, quando fala que são órgãos do Poder Judiciário, não tinha o Tribunal Superior do Trabalho. Agora tem. Você vai verificar também que não tem aqui no 92 o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, exatamente. Tá bom? Você não vai encontrar isso aqui. Fica esperto com essa novidade. Emenda Constitucional 92. Olha só, o que mais que a gente tem aqui? Tribunais Regionais Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho. Não tinha aqui o Tribunal Superior do Trabalho. Só tinha essa expressão genérica, Tribunais e Juízes do Trabalho. Da mesma forma que tem aqui Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares. Então aqui a gente ainda tem... de forma implícita a previsão do TSE e do STM, tá? Do TSE e do STM. Interessante isso, né? E o legislador agora que fez a emenda constitucional para incluir o TST, eu não entendo porque que ele já não incluiu o TSE e o STM. Teria sido muito mais simples, né? Pouparíamos emendas constitucionais, porque vai faltar, né? Tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Essa aqui é a estrutura da Justiça brasileira. Então faz o seguinte, destaca aí no seu material isso aqui, ó, porque isso aqui é novidade. Tribunal Superior do Trabalho. Vamos destacar de amarelão, né? Aquele amarelo bom demais. Tribunal Superior do Trabalho. O TST, antes não tinha isso aqui no artigo 92, agora está no 92, inciso 2A. Belezinha? Sussa, tranquilos, vamos em frente. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Tranquilo isso, né? Aqui em Brasília a gente tem a sede de diversos órgãos de cúpula da Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Isso é um ponto interessante que merece sua atenção. A jurisdição, embora eles sejam situados aqui em Brasília, eles têm atuação por todo o país. Por isso que a gente fala em jurisdição nacional, jurisdição em todo o território nacional. Outros órgãos da Justiça brasileira não têm isso. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado aqui em Brasília. Ele não tem jurisdição sobre todo o território nacional, somente sobre uma parte desse território. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observado os seguintes princípios. Eu quero que você grife aí o seguinte, iniciativa do STF, tá? Meu amigão, bonitona, fica esperto, por favor, com esse dispositivo. Quando a gente fala em iniciativa do STF, quer dizer que é o Supremo Tribunal Federal que vai propor o projeto de lei. Ele não vai elaborar a lei, votar, discutir e apresentar para o Presidente da República. Ele faz a proposta dessa lei complementar
Judiciário para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, tá? Então fica esperto, a iniciativa é do STF. Na verdade, o STF tem iniciativa para diversas leis. Legislação sobre a remuneração dos servidores do Poder Judiciário Federal, Supremo Tribunal Federal. Remuneração sobre iniciativa sobre a proposta de lei para alterar a remuneração dos magistrados da Justiça Federal, de todo o sistema judiciário federal. Fica com o Supremo Tribunal Federal. Organização do Estatuto da Magistratura, Supremo Tribunal Federal. E para o ser juiz, como é que faz? A Constituição já fala. Ingresso na carreira com cargo inicial será de juiz substituto mediante concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Destaque aí, meu amigão, destaque isso aqui, ó, mínimo de 3 anos de atividade jurídica, tá? Eu não posso terminar a faculdade de Direito, já prestar um concurso para magistrado e ser aprovado, não vai rolar. Eu tenho que ter, após a conclusão da faculdade de Direito, pelo menos 3 anos de atividade jurídica. E essa atividade jurídica, que o conceito não está na Constituição, quem define o que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ já estabeleceu resoluções dizendo o que é considerado atividade jurídica para fins de concurso para magistratura. O Conselho Nacional do Ministério Público fez a mesma coisa a respeito da atividade jurídica, dizendo o que é atividade jurídica para fins de concurso no MP. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendido as seguintes normas. Então, olha só. Você entra na carreira inicial de magistrado como juiz substituto, mas aí com o decorrer do tempo você vai progredindo na carreira. Isso é o que a gente chama de promoção de entrância para entrância. Você entra como juiz substituto, depois você passa a ser juiz titular, aí você passa de uma vara, de uma comarcazinha muito pequenininha, passa por uma de médio porte, depois por uma de grande porte, até chegar na capital do seu estado. É mais ou menos essa a estrutura da maioria dos estados no Brasil. E também funciona dessa maneira na Justiça Federal. Você começa sempre pelas comarcas menores. Por quê? Por conta da complexidade, diminuição de trabalho, o volume de trabalho é menor e você está iniciando a carreira. Então, é importante que você pegue algo mais leve, digamos assim, tá bom? E o interessante é que a promoção, ela se dá por antiguidade e por merecimento, tá? Merecimento não é porque você vai ser amigo, chegado do presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Não, não é isso. Merecimento é o atingimento de metas. A gente vai ver isso agorinha, olha lá. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Vamos lá destacar isso aqui também. O magistrado, quando ele quer ser promovido, ele tem que participar de uma espécie de um concurso interno, né? Digamos assim. E outros magistrados vão disputar a mesma vaga que está disponível. Só que aí eu tenho que alternar magistrados por merecimento e magistrados por antiguidade. Em relação as listas de merecimento, será obrigatoriamente quem figure 3 vezes consecutiva ou 5 alternadas na lista de merecimento. Mas não é só aparecer na lista, ele tem que ficar num certo lugar da lista, que é a primeira, quinta parte da lista, né? Olha só, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira, quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então, olha só, pressupõe 2 anos de exercício na mesma entrância, ele tem que estar na mesma entrância há pelo menos 2 anos. E integrar a primeira, quinta parte da lista de antiguidade. O que é a tal da entrância, né? Você de repente está se perguntando, pô, cabeça, mas o que é entrância? Entrância é o seguinte, as comarcas, a justiça no Brasil ela é dividida em entrâncias. Você tem, por exemplo, uma justiça de terceira entrância, de segunda entrância, de primeira entrância, entrância especial. Terceira entrância é onde um juizão vai entrar, lá na cidadezinha onde tem 20 mil habitantes, é cidade pequenininha, 30 mil habitantes. Aí você muda de entrância, você passa para a segunda entrância. A segunda entrância, ainda no primeiro grau, você está
numa cidadezinha que de repente tem 60 mil, 80 mil habitantes, é uma cidadezinha um pouquinho maior. Aí você passa por uma primeira entrância, você tem uma cidade aí com, sei lá, 400 mil habitantes. Entrância especial, geralmente é a capital do estado e as grandes cidades do estado, né? Ou seja, o magistrado progrediu de entrância para entrância, ele saiu de uma comarca menor para uma comarca maior, né? Isso pode acontecer por antiguidade ou por merecimento. Quando for por merecimento, em cada entrância o magistrado tem que ficar pelo menos 2 anos. Além disso, ele tem que figurar na primeira quinta parte da lista dos magistrados mais antigos. A antiguidade aqui não é medida pela idade do magistrado. Tá? A antiguidade é pelo tempo que ele está naquela entrância, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. A aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Tá vendo? Não é só ser amigão do presidente do tribunal, você tem que atingir metas, você vai ser avaliado objetivamente. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC que você não vai se arrepender. Ó, outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no LAC Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.